Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Jovens Adventistas, aqui da Igreja Central de Itaboraí. Muito, muito bem-vindo para mais uma gravação, uma entrevista com alguém muito ilustre que nós trouxemos aqui, alguém que se dedicou por muitos anos ativamente à Igreja de Deus, ao seu serviço, à pregação do Evangelho. E tem aí várias histórias aí bacanas para contar para a gente e que traz bastante motivação para que a gente também continue avançando aí na pregação do Evangelho do nosso Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você que deixe o seu registro de seu like. Estou com um like meio avariado aqui, mas tá sarando. E deixe seu registro, faça sua inscrição, ative o sininho, né, para a gente poder ir propagando essa entrevista e vai espalhando para os seus amigos, seus parentes, e vai ser assim uma bênção para cada um de nós. Muito bem. Nós temos aqui também o João Pedro, que vai estar conosco aqui, ajudando na entrevista aqui do nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Wesley, pela presença aqui. A gente dos jovens aqui, nós realizamos esse trabalho aqui muito belo, não só para mostrar o empenho da nossa igreja também, como irmãos, mas também para levar uma mensagem de salvação para vocês que nos assistem. E aqui com o nosso grande amigo aqui, pastor Gustavo Schumann, nós temos aqui a oportunidade de mostrar às pessoas, o trabalho que Deus ele realiza em nossas vidas, que Deus ele possa nos abençoar. Muito bem. Como aqui o João Pedro já começou falando, nós temos aqui o pastor Gustavo Schumann, alguém que trabalhou bastante nessa associação fluminense e nas outras associações aqui ligadas ao Rio, e tem bastante história aqui para contar para nós. E pedir, pastor, se apresente aí como é que está hoje, sua família. Ok. É um prazer estar com vocês, participando dessa entrevista e poder falar um pouco daquilo que Deus proporcionou de bom na minha vida, que foi a oportunidade de trabalhar para Ele por mais de 30 anos, quase 40 anos. E meu nome é Gustavo Roberto Schumann, eu sou carioca, nasci no dia 9 de outubro de 1952, esse ano eu faço 70 anos, e tive a oportunidade de crescer num bairro muito famoso aqui do Rio de Janeiro, que foi o bairro ali do Meier e Todos os Santos. Eu estava ali no meio, na rua Gonzaga de Campos, que fica exatamente na descida da suburbana, da antiga suburbana, que dá em frente ao Norte Shopping. Eu estudei numa escola, no primário, chamada Escola 6 Pioneiras Sociais, que fica ali na rua José dos Reis, ficava no José dos Reis, hoje tem uma outra escola no lugar, onde fiz todo o meu primário e tive a oportunidade também de ser encaminhado, naquela época, na cultura que eu tinha, na Igreja Católica. Eu era coroinha da Igreja Coração de Maria, no Meier. Durante muitos anos eu estive, principalmente de 8 anos até os 12 anos de idade, quando nasceu no meu coração a vocação de ser padre. Com todo o relacionamento que eu tinha com a igreja naquela época, e mais um grupo de meninos, inclusive um irmão meu, que era um ano mais velho, também pertencia ao grupo de coroinhas, e ali nós tivemos a oportunidade de receber a formação espiritual dentro da cultura de que nós frequentávamos na época. E com isso, minha mãe era católica, meu pai era alemão, e ele foi luterano, mas eu tenho uma carta lá em casa, que quando ele quis casar com a minha mãe na Igreja Católica, porque eles casaram no civil, e ele não aceitou casar no religioso, e a Igreja Católica também não fazia o casamento, porque eram de fé diferentes, Ela católica e ele luterano. Mas depois que ele teve um acidente, ele fez uma cirurgia muito grave na cabeça, naquela época, na época de 62, 64, até esse período que ele ficou doente. Então, depois da recuperação dele, ele aceitou fazer uma carta renegando a fé protestante e aceitando a fé católica. Ele se batizou por aspersão e casou na Igreja Católica com a minha mãe, que era o sonho dela, casar na Igreja Católica com ele. E com isso aí, no meu coração, eu pensei, eu vou servir a Deus e vou ser sacerdote. E durante um período, com esse sonho no coração, tinha uma família que me apoiou nisso daí, e essa família
através de uma senhora que inclusive me deu uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, a de Trinitas, saudação que ela colocou na Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, na Bíblia Católica, e ela conseguiu uma vaga para mim no Seminário São José, aqui de Niterói, na rua Carlos Maximiano, 16. E eu comecei a estudar ali, já depois do primeiro ano ginasial naquela época, porque a admissão ao ginásio que a gente tinha que fazer, terminou o primário, fazia um ano de admissão ao ginásio, fazia prova para poder fazer o curso ginasial, e eu fiz a admissão do ginásio numa outra escola lá em Valença, num lugar chamado General Osório, que era uma fazenda, escola que era conhecida como a Escola do Padre Barreiras. E eu tive a oportunidade de, há uns 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, ir lá, falar com esse padre. E ele estava lá, é velhinho, estava lá, e ele ficou assim meio confuso e perguntou: mas você, na época que esteve aqui, você era adventista? Eu falei: não, padre, naquela época eu estava aqui, eu não era adventista, eu era católico. Ele falou: porque agora você é pastor, né? E foi uma coisa interessante o nosso encontro lá. E então, naquela época, eu comecei a me dedicar bastante à igreja, e eu lembro de uma coisa muito interessante. Eu li aquela Bíblia que a senhora me deu, a senhora Adelaide Guedes de Jesus, era o nome dela. O marido dela foi o meu padrinho de crisma, que era a confirmação do batismo na Igreja Católica. E ela me deu uma Bíblia, e eu lia esta Bíblia todos os dias depois do almoço na capela do seminário. E eu comecei a ler de Gênesis, e eu fiquei meio assim, questionando sobre a Bíblia quando dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu uma vez perguntei ao padre Elídio Robaina, que era o nosso reitor: ô padre, a Bíblia diz aqui para guardar o sábado, e nós guardamos o domingo. Ele falou para mim assim: quando você fizer filosofia, você vai entender. Aí eu continuei lendo a Bíblia, aí lendo aqueles capítulos em que Deus mandava expulsar os filisteus, os heteus e todo aquele povo para assumir a terra e doar a terra para os judeus. Eu fiquei muito pensativo a respeito disso. Eu tinha nessa época 13 para 14 anos de idade. O padre, aqui está o Deus mandando matar esse povo. Quando você fizer filosofia, você vai entender. Aí eu comecei a sentir que a minha vocação para sacerdotal estava esfriando. E na época, era uma época que estava bastante assim, acentuada a bitomania, e eu gostava de algumas músicas do Beatle, e não gostava de cortar cabelo. E o padre me mandava cortar cabelo toda semana. Aí eu fiquei meio chateado com isso, e desisti por alguns problemas que também tinha na minha casa. Eu achava que eles precisavam de mim na minha casa. Eu saí do seminário e virei um franco atirador. Aí eu não acreditei mais em nada. Nesse meio tempo, eu já estava fazendo pré-vestibular. Eu trabalhava desde os de 14 anos, de 15 anos eu trabalhava numa drogaria, chamada Drogaria Suburbana, em Madureira, e à noite eu fazia o vestibular, o pré-vestibular, né? E então eu conheci um cidadão que se tornou um grande amigo meu, e ele conheceu uma moça adventista e se batizou. Aí, quando ele se batizou, no fogo do primeiro amor, que todos nós possuímos, ele quis dar a mensagem para mim, é claro, né? Pastor, antes de você chegar nesse ponto aí, espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Na frente, já Vamos chegar lá. Pois não, fala. Aguenta só um pouquinho. Fala. Então, pastor Gustavo Schumann, você foi, né, introduzindo muito bem sua história, foi muito interessante, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho mais, assim, especificamente da sua juventude, né? Você falou que você tinha uma religião que era católica, certo? Exato. Mas, assim, como é que você enxergava a questão de religião e como é que era a sua juventude, assim? O que você gostava de fazer? Bom, né, depois que eu saí do seminário, é o que eu falei para vocês, eu me tornei franco atirador. Então, eu não tinha mais nenhuma convicção de ir à igreja mais, ok? Abandonei totalmente a minha convicção de católico e tinha algumas ideias a respeito da vida totalmente diferente daquilo que eu havia aprendido. Não que eu deixei de acreditar em Deus, mas eu deixei de cumprir
o meu compromisso como um cristão, porque eu me afastei. Nesse meio tempo, eu te falei, eu me tornei um Beatlemaníaco, gostava das músicas de Beatles, gostava das músicas de Rolling Stone, Creedence Clearwater Revival, James Taylor, e ia por aí afora, ok? Ia nos bailes que tinha ali no clube em Madureira, no Portela, outros bailes que existiam nos clubes lá de Marechal Hermes e de Bento Ribeiro, The Pop, The Fevers, Renato Seus Brucaps, etc, etc. Frequentava esse tipo de coisa, mas fazia as minhas orações, mas não ia na igreja. E com isso, como eu trabalhava de dia e estudava de noite, então eu tinha muito pouco tempo para um lazer, como todos os jovens tinham, jogar bola. Eu ia jogar bola quando o time da drogaria participava do campeonato de futebol de salão no Clube de Madureira, e o Clube de Madureira foi fundado pelo ex-dono da drogaria suburbana, Aniceto Moscoso. Nós íamos lá participar, e a drogaria tinha um time muito bom, e nós fomos campeões várias vezes. Então eu ia jogar quando tinha esses jogos, e matava a aula para poder jogar, ok? Mas o meu foco foi mais o estudo. Eu queria continuar estudando, porque eu pensava em fazer uma prova para bioquímica, ok? Eu pensei em ser um bioquímico e achava que algumas coisas na vida poderiam ser resolvidas sem Deus, entende? Então, nesse meio tempo, eu comecei a me afastar dos conceitos, né, bíblicos, para, consequentemente, alcançar um objetivo mais independente de religião. Pastor, você falou que, assim, como um jovem qualquer, né, tem aquelas atrações, aqueles momentos de festas, né, e tal, mas uma vida, entendo que já desde o início ali, com algumas responsabilidades já desde novo, né? A questão do trabalho, do próprio sustento, a questão da família acompanhando. Agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que era a família, a sua família. Era uma família unida? Era uma família ali? Bom, a minha família era o seguinte: meu pai era um indivíduo, ele era um alemão muito independente. A minha mãe foi a segunda esposa dele. Ele teve, com a primeira esposa, 6 filhos, e com a minha mãe ele teve 6 filhos. Minha família era uma menina, que era minha irmã, a única menina que ele teve, e mais 5 irmãos. Um morreu cedo, bebê, e o nosso entrosamento era bom, com alguns problemas decorrentes dessa situação. Meu pai gostava também de beber um pouco, e isso aí deixava um tanto quanto assim, uma vida conturbada. Não foi uma situação de nós nos desesperarmos, mas desde pequeno ele sempre colocou no coração da gente o seguinte: cada um tem que se virar, porque a cultura do alemão é o seguinte: até os 16 anos você é filho, 16 anos em diante você se vira, entende? Então isso foi ele que colocou. Como ele veio para o Brasil muito cedo, ele veio para o Brasil em 1914, em 1916 ele chegou no Brasil, e eu consegui, inclusive, no Museu de História Natural, a relação do barco, do navio que ele veio, com o número das passagens dele e dos irmãos dele, o que me favoreceu tirar também a cidadania alemã, provando que ele veio da Alemanha, ele nunca se naturalizou brasileiro. Então a gente tinha essa visão um pouco europeia, né? Um tratamento, cada um por si, Deus por todos, se vira. Ainda eu tinha que trabalhar. Então, na realidade, desde que eu saí do seminário, eu trabalhei informalmente, e trabalhar com carteira mesmo foi com 15 anos. Eu tenho essa carteira até hoje, e trabalhei muito tempo na drogaria suburbana, e fui aí levando a minha vida de jovem com estudo e trabalho, e as minhas diversões, como cinema, baile, né, e bater violão com os amigos, e coisas dessa natureza. Eu participava de um conjunto em Turiaçu. Nós tínhamos um conjunto, eu tocava a guitarra e cantava também, mas isso não prosperou muito tempo, não. Entendi. Então a sua vida estava assim meio complicada, você tinha muitos conflitos internos, e então você decidiu abandonar isso, né? Exatamente. Que era uma pressão muito grande em cima de você, né? Exatamente. E você tinha a sua rotina ali, né? Eu faço isso, faço meus trabalhos aqui, que sua família às vezes obrigava, né?
Tinha uma Não é que eu família. obrigava, eu teria que trabalhar porque eu queria ter meu dinheiro, eu não dependia do meu pai para nada, entendeu? Entendi. Graças a Deus, eu nunca soube que meu pai me dá R$10, eu não sei o que é isso, eu sempre busquei Entendi, trabalhar. legal. Mas assim, quando que você sentiu essa necessidade de voltar, ou quando que o cristianismo ele te trouxe de volta? Aí é uma outra história. Como eu falei para vocês, esse indivíduo que era meu amigo no curso pré-vestibular em Madureira, Escola Guanabara, ele se converteu através da influência de uma namorada que era adventista. No fogo do primeiro amor, ele começou a querer trazer a mensagem. Como eu trabalhava na drogaria e ele assistia, a namorada, morava em Madureira, então ele passava no sábado de manhã, antes de pegar a namorada para ir para a igreja, e me entregava o curso bíblico, a Bíblia Fala. Eu contei essa história aqui uma vez na igreja. Então ele me levava uma lição, no outro sábado pegava a lição que eu fiz e me entregava uma nova, e foi assim até a 12ª. Na 12ª eu perguntei para ele: meu amigo, faltam quantas lições? Ele falou: faltam 14, são 26. Eu falei: então traz tudo de uma vez só que eu vou ficar livre de você. E realmente ele me trouxe as lições, já tinha me dado uma Bíblia, né, onde eu acompanhava as lições. No sábado à tarde eu sentei em casa e terminei as 14 lições. Pensei, estou livre desse indivíduo, né? Porque ele queria me converter, eu senti que ele queria me converter. Como eu era católico, mas não era assíduo, mas também não queria saber de religião. A escola que eu estudei em Marechal Hermes, na rua Gravata, eu estudei em Marechal Hermes, no outro lado da estação, ao contrário do Hospital Carlos Chagas, do outro lado tinha uma escola chamada Felipe Carneiro, a gente até brincava, estudo na Felipe Carneiro entre o burro e o salicheiro, entendeu? Era a brincadeira que a gente fazia. Para chegar lá, da Rua Marina até a escola Felipe Carneiro, eu tinha que passar pela Rua Gravatá, onde tinha uma igreja adventista. Mas como eu não gostava de crente, eu atravessava a calçada para não passar em frente da igreja e atravessava de novo para chegar em frente da igreja católica de Marechal Hermes, que fica bem na Praça de Marechal, e passar para a minha escola. E eu não gostava desse negócio de crente, eu achava assim muito esquisito, não era do meu feitio, né? Mas esse indivíduo me trouxe as lições, eu terminei as lições. Então ele me disse: você não está livre de mim ainda? Eu falei: olha, por que não estou? Ele falou que agora você tem que ir lá na igreja receber o certificado de conclusão do curso. Eu falei: você sabe que eu trabalho de manhã? Mas é à tarde, vou marcar o dia e eu venho aqui te buscar. E ele marcou o dia. Eu lembro que foi em 1972, eu não estou lembrado o mês, se foi em agosto ou setembro, mas foi por esse meado aí. Ele foi na drogaria e disse para mim assim: olha, o programa que vai ser do recebimento do certificado é hoje à tarde. Então é o seguinte, quando chegar 1h da tarde eu estou aqui para te buscar. Eu falei: mas não é à tarde? Ele falou: que horas é? Eu perguntei para ele: que horas é? Ele falou: 4h. Mas fica tranquilo, 1h quando eu saí do trabalho, ele estava na porta da drogaria, ficou comigo até as 4h. Eu fiz um lanche, ele não fez, porque eu estava pagando o lanche no dia de sábado, ele não comeu. E às 4h nós fomos lá na igreja de colégio, na antiga igreja de colégio. Aí eu recebi o diploma, era um programa jovem, e eu lembro que naquele dia estava dividido a juventude em 2 grupos, o que defendia a água e o que defendia o fogo, para saber qual era o mais importante. Isso eu lembro muito bem. E a pessoa que eu conheci lá, o primeiro pastor adventista, foi o pastor Osmar Reis, Osmar Domingos dos Reis. E a pessoa que corrigia as lições que eu fazia, era um irmão que tinha uma deficiência física chamada José. Lembro disso como se fosse hoje. E no dia, então, que eu estava lá para receber o certificado, eu fui apresentado a esse pastor, e depois esse irmão José, lá na frente da cerimônia da entrega do certificado, me entregou o certificado. Eu fiquei livre, falei para esse meu amigo: não vou mais vir aqui, porque eu já cumpri o meu propósito contigo. Eu e esse amigo havíamos feito em 1972 um concurso para o Corpo de Bombeiro, e nós passamos. Estávamos esperando a incorporação.
Mas quando chegou no final do mês de agosto, eu saí, no final do mês de setembro, eu saí da drogaria, já pensando que ia incorporar no Corpo de Bombeiro. Mas teve um problema político aí que infelizmente não saiu em incorporação e eu fiquei esperando. Já que eu saí da drogaria, o Guaraci não vai vir mais me procurar aqui, né? Essa pessoa aqui, até citei o nome aqui, não vai vir mais me procurar aqui, né? Dado um dia, no dia 16 de janeiro de 1973, aparece esse meu amigo dizendo assim: Gustavo, nós temos um casamento para ir hoje. Eu falei: casamento? Não conheço noivo, nem noiva nenhuma. Rapaz, são meus amigos, consequentemente é teu amigo também. Aí ele começou a insistir, eu falei: meu amigo, eu não tenho terno para ir em casamento. Infelizmente eu menti para ele, porque minha irmã tinha casado um ano antes, eu tinha comprado um terno na impecável Maré Mansa. Lembro disso. Aí eu falei: não tenho terno para ir. Não precisa de terno não, vai de roupa comum mesmo. Eu vou te apresentar uma moça muito, muito legal. Eu falei: meu amigo, eu não tenho interesse de conhecer nenhuma moça, porque é o seguinte, vou voltar um detalhezinho. Um dia depois do sábado que eu recebi o certificado, eles me convidaram para ir no Campo dos Afonso jogar bola. Eu já comecei a sentir que eles queriam me prender, né? Aí chegaram lá, queriam me apresentar uma moça. Eu falei: não quero para conhecer ninguém da Adventista, não, já conheço você, é o suficiente. E depois foi que apareceu no dia 16 de janeiro de 73, ele com a outra proposta, de ir para o casamento para conhecer a moça. No final ele ficou tanto tempo insistindo, que na realidade nós não fomos a casamento nenhum, porque eu demorei para decidir. Minha mãe falou para mim: olha, esse indivíduo aqui está muito chato. Me falou: dá chega para lá nele. Eu falei: não faço isso com meus amigos, né? Aí eu fui com ele nesse tal casamento. Ele foi pegar a namorada na casa dela, né? E nós fomos para a colégio, já fomos direto para a festa, porque o casamento já tinha ocorrido na igreja de Olaria. Não deu tempo de nós irmos, porque eu fiquei enrolando, e ele em cima, insistindo. E nesse dia do casamento, ele me apresentou realmente a moça que hoje é minha esposa, entende? Isso aí foi o início do meu retorno para a igreja, para Cristo. Eu já tinha feito o curso, tinha muitas dúvidas a respeito da questão do sábado, a respeito dessa informação sobre juízo, sobre inferno. Dentro da cultura que eu conhecia, tinha inferno, purgatório e céu, na cultura anterior, né? E essas dúvidas todas, quando eu conheci essa moça, que hoje é minha esposa, a mãe dela, eu cheguei na igreja, na primeira, vou voltar um pouquinho, eu cheguei na igreja com um cabelo muito grande, porque eu não cortava cabelo, eu tinha um cabelo muito grande. E quando eu cheguei lá na igreja, o pessoal já começou a ficar de olho assim, o cabeludo conversando lá. Eu soube que disseram para a mãe dela: é um cabeludo conversando com a tua filha, com esse tal, um escândalo, né, para um cabeludo. Bom, eu sei que esse cabeludo, quando conheci a minha esposa, a Vânia, no dia seguinte do casamento, o casamento foi numa terça, na quarta-feira ela estava fazendo escola cristã de férias, lá nessa igreja, e eu fui conversar com ela. E falei que gostaria de namorá-la. Ela me disse que não, namoro não podia ser, porque eu não sou adventista, mas eu fiquei intrigado. Eu sabia que eu não era adventista, como é que queria me conhecer? Já fiquei meio intrigado, coisas assim que a gente fica meio intrigado, mas insisti, e nós começamos a ter uma conversa a mais outros dias, e a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo, porque eu senti que estava totalmente desconexo com o ambiente, entendeu? Ninguém precisou pedir para eu cortar cabelo, e quando me pediam eu não cortava, mas como eu senti que o ambiente não era o meu ambiente, que eu estava acostumado a ir, então eu cortei cabelo. E quando eu cheguei na casa dela, que a mãe me viu entrar no portão com o cabelo cortado, chamou a minha namorada, que era a Vânia, né? A minha pretendente namorada, e começou a rir.
e chamou a Vânia para ver, né? Eu chegando de cabelo cortadinho. Aí eu pensei assim, essa senhora está rindo de mim ou rindo para mim? O que está acontecendo? Mas tudo bem. Eles entenderam que eu já comecei a encaixar um pouco daquilo que, na realidade, eu pensava antes. E com isso, eu combinei com esse meu amigo de escutar uns discos na casa dela, numa outra oportunidade, que foi acho que numa terça-feira seguinte, e numa vitrola que ela tinha, uma vitrola boa, canarinho de ouro, uma vitrola muito, naquele tempo era vitrola, né? Vocês não sabem o que é isso, é arqueologia. Muitos de vocês que estão escutando talvez nem sabem o que é vitrola. Está voltando agora a moda do vinil. Do vinil, né? Está voltando a moda. Eu levei meus discos numa sacola. Quais são os discos? Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival e por aí fora. Quando eu cheguei lá, estava tocando A Paz do Céu, encheu meu coração. A paz do céu encheu meu coração. Arautos do Rei antigo. Eu falei, não vai colar esses meus discos aqui. Eu nem tirei da sacola. Nem tirei. Ficou ali guardadinho, do jeito que entrou, saiu, né? Eu não falei, não tem condições aqui, o ambiente é totalmente diferenciado. Mas nós estávamos conversando, esse meu amigo foi junto com a namorada também, nós estávamos batendo no papo com esse tal. Ela serviu um pavê, a Vânia fez um pavê, nós comemos o pavê com esse tal, eu falei, vou dar um pulinho ali fora. Eu fui lá fora e acendi meu cigarro e comecei a fumar meu cigarrinho. Estou fumando meu cigarro, chega o pai dela, que era em torno de 6 horas, chega o pai dela, eu entendi que era o pai dela, porque batendo no portão, um senhor com esse tal, só podia ser o pai dela. Ele me cumprimentou, entrou, eu joguei meu cigarro fora, entrei. Quando eu entro na casa dela, ela vira e fala assim, cheiro de cigarro? Você fuma? Eu lembro dessa expressão. Você fuma? Eu falei para ela, fumava. A partir de hoje eu não fumo mais. E graças a Deus, a partir daquele dia, foi no mês de final de janeiro, eu nunca mais acendi um cigarro. Legal, bacana. Então, assim, foi muito interessante ver seu percurso, né? Que a Vânia, ela te demonstrou ali, né? Você atingir ali um nível maior, né, de conhecimento sobre Deus. Aí eu vou te dizer uma outra coisa importantíssima que eu vou complementar. A mãe dela tinha um livro em casa chamado Grande Conflito. Ela me deu o livro e falou, olha... Esse aí que é o perigo. Olha, ela me deu o Grande Conflito e falou, meu filho, esse livro aqui é excelente. Você vai encontrar muitas respostas a qualquer pergunta que você tiver na tua vida. Aí eu peguei o livro, comecei a lê-lo no início de fevereiro, no final de fevereiro acabei de ler o livro. E olha que era uma tora de livro, né? Não era o condensado, era aquele... Não era condensado, não dizia, nem falava assim condensado naquela época. Estamos falando de 50 anos atrás quase, entendeu? Vai fazer 50 anos que eu a conheço no dia 16 de janeiro do ano que vem. Então eu li o Grande Conflito, realmente encontrei muitas respostas, principalmente sobre o Espiritismo, sobre mortalidade da alma, que eu acreditava na imortalidade da alma, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os últimos eventos escatológicos, a escatologia está no livro Grande Conflito, e com isso eu comecei a lembrar do que eu lia lá na Bíblia, na Igreja Católica, na minha Bíblia Católica, e eu pensei, realmente esse pessoal está certo, mas eu não vou me batizar não. Eu falei para ela um dia, eu não vou me batizar, eu sou batizado e eu não preciso ser rebatizado. E comecei a estudar junto sobre a orientação dela e da mãe dela, com um pastor que era um pastor aspirante na época, Paulo Roberto Pinheiro. Eu ia na casa dele estudar, ia na casa dela namorar e chegava lá de cara, ler lição da escola sabatina. Quando chegava de cara, ler lição da escola sabatina, aí lia a lição da escola sabatina, para depois começar a conversar. Nesse meio tempo eu falei, eu não vou me batizar. Aí a mãe dela falou assim, espera mais um pouquinho para a tua decisão. Isso foi mais ou menos em março. E eu comecei a trabalhar, estava esperando a incorporação no Corpo Bombeiro, eu comecei a trabalhar com um adventista, que era um comportor muito famoso aqui no Rio de Janeiro, chamado Sebastião Marques. A maioria das pessoas que são adventistas conheceram o Dr. Sebastião Marques. E eu acompanhava ele nas palestras que ele dava nas empresas, e depois eu fazia a cobrança do pessoal. Enfim,
Eu comecei a trabalhar com o Sebastião, que nesse relacionamento com o Sebastião, o estudo bíblico com o pastor e também o relacionamento de testemunho da família da Vânia, eu resolvi me batizar. Amém. Aí eu batizei no último domingo do mês de abril. Quem me batizou foi o pastor Benedito Leopoldo Parísio Martins. Ele era o fundador do Caxiense. E na época, como o Paulo Pinheiro não podia batizar, e o ancião da igreja tinha uma amizade muito chegada ao pastor Benedito Leopoldo Parísio Martins, ele então fizeram os tratos lá, e quando eu pensei que ia ser batizado pelo Paulo, que era o pastor, não tinha esse conhecimento de aspirante, não sabia nada disso, era lá um frango novo no terreiro, não sabia nada, né? Bom, aí eu encontrei o pastor que me batizou, e depois do batismo, eu tomei uma decisão, né? Antes eu já tinha tomado a decisão de não trabalhar no dia de sábado mais, e logo que eu a conheci, no segundo sábado, eu não fui na igreja, eu fui trabalhar. Eu trabalhava num ambiente aberto e me queimei bastante, estava um sol de janeiro, e quando eu cheguei no culto jovem à tarde, naquele tempo chamava MV, né? Eu cheguei lá no culto, ela olhou para mim, você foi à praia? Eu falei, não, eu fui trabalhar, mas nunca mais eu trabalho no dia de sábado, nunca mais trabalhei no dia de sábado. Aí, então, vem o lance interessante que eu gostaria de dizer para vocês. Eu acabei de me batizar, na segunda-feira saiu a convocação do bombeiro. Então, na segunda semana de maio, eu fui para o quartel do bombeiro ali tem uma praça ali na cidade, ali esqueço, perto da Central do Brasil, o quartel-geral do bombeiro ali no centro da cidade. Praça da República ali. Por ali. Bom, aí nós estávamos lá em fila, coisa e tal, já tinha recebido a minha farda, já tinha cortado o cabelo de novo, né, bem reco, né, bem cortadinho. Aí o instrutor lá, um tenente, o capitão, não estou lembrado qual era o patente, disse, olha, vocês vão ficar preparados e tem que ficar aqui, principalmente todos os sábados, só vai ter folga no domingo. Quando falou trabalho no sábado, aí o meu coração gelou. Aí ele deu as instruções, aí eu cheguei para ele, estava dando as instruções lá, falei, meu amigo, eu sou adventista do sétimo dia, e na sexta-feira, no pôr do sol, sai naquele portão ali. Ele falou assim, e quando você voltar na segunda-feira, está preso. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu estou pedindo baixa agora. Aí ele falou, não rapaz, seu nome? Aí eu falei meu nome, Gustavo Roberto Schumann, coisa e tal. Você passou tão bem classificado, tem gente fazendo macumba para você sair para entrar no teu lugar, rapaz, deixa de ser burro, vai lá e conversa com o teu pastor, acerta essa questão do sábado, sabe aquele lance de conversa com o teu pastor? Eu falei assim, não tem conversa não, mas eu chamei esse meu amigo, que também tinha feito prova, o que me apresentou a Vânia, estava na mesma situação que eu estou, e ele falou assim, Gustavo, fica tranquilo, salário do mês dividido por 30 é o dia de trabalho, o dia que a gente vier no sábado, a gente devolve para a igreja o dia de trabalho. Eu falei, não entro nessa, isso aí está errado, a Bíblia diz claramente, não trabalharás, não diz para você recompensar com pagamento, deixo de adorar e pago porque não fui adorar, não existe isso. Conclusão, esse instrutor lá, que eu não lembro qual era a patente dele, se você quer sair mesmo, senta aí na sala e datilografa uma carta ao comando geral pedindo para sair. Eu, sim senhor, sentei, botei o papel, datilografei uma carta e pedi meus documentos de volta, identidade e CPF, que eu ia receber uma identidade militar, né? Pedi de volta, aí eu cheguei à noite na casa dela, falei, olha, eu pedi baixa do bombeiro. Ela, saiu do bombeiro? Eu falei, saí. Nem entrou? Saí. Por quê? Por causa do sábado. Por causa do sábado, não vou trabalhar no sábado para ninguém. Mas é quartel, todo mundo, vários adventistas trabalham, não interessa, eu não vou fazer aquilo que Deus não quer. E tomei a decisão, eu falei, não vou fazer. E não fiz. Não fiz.
Aí começou a aprovação. Começou a aprovação porque, como eu trabalhava para o Sebastião, ao sair, ele me pediu: você tem alguém para indicar para o teu lugar? Eu falei: eu indico meu irmão. Ele não é adventista, mas é um indivíduo de palavra. E meu irmão tinha feito prova para a PM. Tinha passado também. Aí ele falou: então traz teu irmão. Aí o Sebastião disse para o meu irmão: olha, o teu irmão é um camarada de fé, de palavra. Largou o bombeiro por causa do sábado. Meu irmão chegou em casa e bateu para minha mãe, né? Olha, o Gustavo largou por causa do sábado, mãe, o trabalho desse, carreira. Todo mundo queria ser militar naquela época, né? Aí minha mãe virou bicho. Essa igreja fez lavagem cerebral em você, um indivíduo tão inteligente, indo atrás de crente, aí começou. Aí eu pensei: o que eu vou fazer agora, né? Sabe o que eu fui fazer? Fui na associação, peguei um papo lá com o diretor de publicações e fui comportar. Legal. Já adiantando um pouquinho dessa parte aí, o senhor Chuma, eu quero que você comece a falar um pouquinho agora da sua obra, do seu chamado. Então, você pode contar um pouquinho dessa introdução, mas depois eu quero que você foque bem nessa questão do seu chamado como pastor. Bom, como eu já tinha decidido servir a Deus, não sendo fiel a Ele, eu pensei: já que eu não fui padre, eu vou ser pastor. Aí eu combinei com ela, eu tinha um plano de casamento com ela, eu falei: eu vou casar contigo. Fiquei noivo com ela, eu a conheci no dia 16 de janeiro de 73, fiquei noivo com ela no dia 2 de setembro de 73 e prometi que em janeiro de 74 nós iríamos casar. E casamos em janeiro, no dia 13 de janeiro de 74, menos de um ano de conhecido, né? Namoro, noivado e casamento em 362 dias. E eu falei para ela: eu vou ser pastor. Mas eu tinha conseguido um emprego muito bom numa firma multinacional chamada Alba Química, Alba Borden, que vendia produtos químicos e produtos de adesivos como Cascola, Cascoreis, Cascopox, muito conhecido no mercado. E eu comecei a trabalhar lá no dia 3 de setembro. Eu fiquei noivo dela no dia 2, no dia 3 de setembro eu comecei a trabalhar. E nessa firma eu trabalhei 2 anos e 2 meses, porque eu decidi que eu ia fazer teologia. Mas como eu ia muito bem no trabalho dessa firma, eu comecei como um apontador de Cardex, e depois no final do ano de 74, princípio do ano de 74, eu fui colocado como o gerente do depósito, e quando eu pensei em sair 2 anos depois, eu já tinha sido aumentado 14 vezes na carteira. Naquela época, o irmão dela era tesoureiro do ENA, eu ganhava mais do que ele como obreiro com todos os auxílios. Mas eu decidi ser pastor. E quando eu decidi ser pastor, eu cheguei para o chefe, que era um mineiro de Pouso Alegre, gente muito boa. Falei para ele: eu vou pedir demissão, porque eu vou fazer teologia. Ele falou para mim assim: eu aceito a tua demissão com uma condição. Eu falei: qual? Ele falou assim: que você traga um outro adventista para o teu lugar. Testemunho, né? Uhum. Aí entrou no meu lugar um irmão da igreja de colégio chamado Arão Dionísio de Almeida. Esse irmão Arão, ele foi promovido do lugar que eu estava, que ele assumiu, para gerente de vendas de todo o comércio de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí mandaram colocar um outro adventista no lugar dele, entrou Jaziel no lugar dele. E quando a Alba Química fechou, eu estava já no Hospital Silvestre. Mas vamos voltar lá ao tempo seguinte. Aí eu fui fazer teologia em 1975, fui para o ENA. Chegamos no ENA, eu comecei a estudar em 76 e me aprimorar bastante no estudo. Graças a Deus eu fui muito bem no estudo lá. Eu trabalhava no ENA como auxiliar de departamento pessoal, trabalhei como professor
de mecanografia e também eu estava, na época, estudando. Nova luta, trabalhar o dia todo, lá que era o contrário. Estudava a manhã toda, trabalhava de tarde até a noite. Acordava 2 horas da manhã para estudar, para entrar de novo no estudo de manhã, e foi esse ciclo 3 anos e meio. Eu me formei com 3 anos e meio, eu antecipei um semestre. Não deixaram eu fazer com 3 anos, eu fiquei no último ano com 2 matérias, porque não me deixaram complementar essas matérias no ano anterior. Eu formei, e quando eu formei, eles me deram um chamado lá no ENA para ser o vice-tesoureiro do ENA. Mas eu tinha um propósito de ser pastor. E o pastor João Isídio da Costa foi no ENA em 78 chamar os teologandos. E ele me disse que quando eu formasse, eu iria trabalhar em Friburgo, numa conferência em Friburgo. E realmente, eu formei em 79, na metade do ano. Eu vim ser pastor aqui em Friburgo em julho de 79. A Vânia estava esperando a nossa primeira filha. E dali por diante, em 79, eu dediquei praticamente o restante do ano todinho na conferência. Foi o primeiro distrito que eu assumi, foi o distrito de Nova Friburgo, que na época, Friburgo pertencia a Itaboraí. Itaboraí ia até lá a fronteira com Minas Gerais, e ia até praticamente em Campos, ali, até Macaé. Era um distritão, um negócio muito grande mesmo, entende? Então eu assumi o distrito de Friburgo, Itaboraí ficou mais tranquilo aqui. Quando teu pai foi pastor aqui, já não era mais o distrito grande, assim, né? E em 80, no início de 80, a União fez uma proposta para a associação, que eu, como trabalhei muitos anos na tesouraria no ENA, 3 anos e meio, eles achavam que eu deveria assumir novamente uma tesouraria. Bom, aí por ordem da União, eles me transferiram para o Caxiense, porque como era no Rio de Janeiro, não era chamado, era transferência. Então a transferência eu não podia escolher, vai ou não vai, tinha que ir. E fui ser o gerente administrativo financeiro do Caxiense. Okay? Nesse ano, houve uma quadrienal, e nessa quadrienal, em 80, aconteceu uma situação muito interessante. O Rio de Janeiro, antes, entrava no sul de Minas, o Espírito Santo entrava até no norte do estado do Rio de Janeiro, e Minas Gerais entrava um pedaço da Bahia. Então, houve uma reformulação administrativa, e cada estado, cada associação ficou com o seu estado completo. E fundaram a Mineirinha, em Juiz de Fora. O Rio de Janeiro ficou, a Associação Rio de Janeiro, não era mais Rio Minas. O Espírito Santo já não era mais Espírito Santo Leste, ficou só com o Espírito Santo. E a Mineira ficou com todo o seu estado, a Mineira Central e a Mineirinha. Nesse meio tempo, formou, a quadrienal estabeleceu que teria que ter uma conferência em Itaperuna, que pertencia antes ao Espírito Santo. Só que o evangelista eleito não quis fazer a conferência, falou que não ia fazer a conferência, porque ele estava recém-eleito. E eu lembro que o presidente do Rio, pastor João Isídio, me chamou para almoçar, no período de almoço da comissão, e falou para mim: Caboclo, você vai fazer a conferência de Itaperuna, já que você ajudou na conferência de Friburgo, você está treinado para fazer em Itaperuna. Eu falei: mas pastor, eu estou aqui como diretor administrativo do Caxiense, tesoureiro das escolas. Ele falou: olha, Caboclo, te vira, eu preciso que a conferência seja feita, vai lá, aí você vem para cá, faz a conferência lá no final de semana e vem para cá e trabalha no Caxiense. Eu falei: tá bom, vou fazer o que você está mandando, mas é muita coisa, mas soldado mandado, né? Soldado do quartel, que é serviço. Eu fui fazer a conferência, peguei minha esposa, nós morávamos em Caxias, botei o berço da minha filha em cima do meu carro e nós fomos para o Caxiense, para Itaperuna. Vamos fazer a conferência de Itaperuna. Nesse meio tempo da conferência de Itaperuna, tinha um pastor que era um auxiliar de Itaperuna, ele tinha um relacionamento com o prefeito de Bom Jesus de Itabapoana. E esse prefeito de Bom Jesus de Itabapoana, ele tinha as meditações matinais desde 1946. Tudo assim, arquivado na fazenda dele.
E ele, então, começou a estudar a Bíblia comigo também. Eu fazia a conferência em Itaperuna e fazia o estudo bíblico com o prefeito de Bom Jesus de Itabapoana. E o prefeito pediu batismo, ele, a esposa e a filha mais velha. Nancy, o nome dela. E eles foram batizados no rio Itabapoana, que passava na fazenda deles. O prefeito não pôde ser batizado porque ele tinha um problema de saúde e o filho mais velho não permitiu que ele fosse imerso. Então ele foi aceito praticamente por profissão de fé. E a esposa e a filha foram batizados. Então, estava terminando a conferência, muito bem, graças a Deus, tudo certo. Eu pensei, vou ficar em Itaperuna. A Associação Rio de Janeiro, não, nós precisamos sair um pastor da igreja de Olaria. Eles tinham que cobrir Olaria. Ele falou, olha, deixa o Leonildo aí, que era vice-pastor lá em Bom Jesus, em Itaperuna, em Bom Jesus, e você vem ser pastor em Olaria. Aí eu, sim senhor, vim ser pastor em Olaria. Fiquei um ano em Olaria, um distrito muito gostoso, boas lembranças, e graças a Deus eu fui bem em Olaria, mas quando chegou no final de 1981, novamente a União diz, o pastor Carlos Borda, que era o tesoureiro, eu estou precisando de tesoureiro. Ô João, deixa o Gustavo ir para a Bahia ser o gerente de céus da Bahia, eu estou precisando de gente igual a ele lá. Bom, o pastor João Isídio simplesmente disse, faz o chamado para ele. E a Bahia me fez o chamado, eu fui ser gerente de céus em 1982, fui gerente de céus em 1982, em 1983 o diretor de publicações foi chamado para Minas Gerais, aí me colocaram como diretor de publicações, eu era praticamente o gerente e diretor junto naquela época, e eu comecei a fazer umas conferências com os comportores. Fazia campanha em um determinado lugar e depois a gente fazia uma conferência. Eu fiz a primeira conferência em 1983. Em 1983 eu fiz a conferência, em 1982 eu fiz a conferência no bairro do Uruguai, que era chamado o bairro das Palafitas. Eu fiz a conferência, nós batizamos. Primeiro fez a campanha de comportagem lá, os comportores venderam os livros, pegaram os endereços das pessoas, botei 2 obreiros bíblicos para visitar, e eu fui fazer a conferência começando na Semana Santa. Nós batizamos 68 pessoas. Aí foi ótimo, né? Foi ótimo. Depois, no outro ano, teve as metropolitanas de Salvador, e eu botei os comportores na cidade de Lauro de Freitas, eles fizeram a campanha de comportagem, venderam os livros, pegaram os endereços, e eu comecei na Semana Santa uma outra conferência lá num clube que eu não estou lembrando o nome agora, e alguns pastores recém-formados foram me ajudar nessa conferência. Eu era era o diretor de comportagem, ao mesmo tempo fazia conferência também. Conclusão, foram batizados 118 almas. Ficou aquele negócio assim muito interessante, eu gostando de trabalhar na obra evangelística também e na obra administrativa. Aí vagou um evangelismo aqui no Espírito Santo. Aí me nomearam evangelista do Espírito Santo. Eu não aceitei. Aí eu falei, meus irmãos, por favor, não tem condições. Na mesma mesa que eu falei que eu não iria, me nomearam tesoureiro e secretário da Missão Nordeste. Aí eu já não podia dizer que eu não ia, né? Foi nomeação. Aí eu fui para a Missão Nordeste, 1974, 1975. Fui tesoureiro, secretário tesoureiro lá, mas continuei fazendo minhas conferências. Toda Semana Santa eu fazia uma conferência, cada ano. Fiz conferência na Terra da Pitu, da Cachaça Pitu lá, e fiz uma conferência também num bairro chamado Salgadinho, onde nós compramos uma igreja e deixamos uma igreja estabelecida. Lá na Terra da Pitu, o irmão que trabalhava com cenouras, vendia cenoura no atacado, construiu a igreja na cidade, Bom Jesus, São Vitória de Santo Antão, se não me falha a memória, o nome da cidade. E deixamos lá uma outra igreja. No final do ano de 85, que eu vim para as comissões aqui da União Oeste Brasileira, naquele tempo, me nomearam tesoureiro do Hospital Silvestre. Bom. E você sempre querendo atuar como pastor. Eu sempre querendo atuar como pastor. O detalhe é o seguinte, quando foi para a Missão Nordeste, vejam que coisa interessante, para a Missão Nordeste,
quem estava dirigindo lá a comissão, pastor Floriano, ele disse para mim que o presidente da Missão Nordeste falou que queria um tesoureiro, mas queria que fosse o Gustavo. Depois que eu fui saber quem era o presidente, era o Osmar Domingos dos Reis, que foi o primeiro pastor adventista que eu conheci na igreja de colégio. Aí fiquei muito feliz de trabalhar com o pastor Osmar, trabalhamos lá 2 anos, foi muito bom. Nesses 2 anos nós pensamos na divisão da Missão Nordeste, que eram 5 estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Imagina, a gente andava todo final de semana, eu e o pastor Osmar, estávamos em uma igreja em qualquer desses estados, isso era religioso, e a gente dormia na sala pastoral da igreja, a gente levava o colchão e dormia para não pagar hotel, porque a missão era uma das missões mais pobres do Brasil, e a gente sabia disso, a gente não dormíamos em hotel uma noite, que nós fazíamos as nossas viagens. Inclusive teve um caso muito interessante, que aconteceu na igreja central de Maceió. Nós estávamos dormindo lá, depois do programa da sexta-feira à noite, nós sempre fazíamos programa sexta, sábado, né, o dia todo, domingo a gente vinha embora para casa. De madrugada eu escuto o portão da igreja abrir, aí eu olho pelo basculante e entrou um indivíduo, eu falei, rapaz, o que você quer? Ele entrou e começou, você invadiu o meu lugar, você invadiu o meu lugar. Aí ele entrou pelo lateral da igreja, e tinha uma porta de ferro na lateral da igreja, e eu falei, Osmar, o cara está dormindo lá na lateral da igreja. Aí eu fui lá, olhei o indivíduo, ele estava deitadinho lá, aí saímos, pegamos a Kombi e fomos na polícia. Aí falou, tem um indivíduo que invadiu a igreja lá. Como é que vocês sabem? Porque nós estamos dormindo na igreja, né? Por isso que nós sabemos. Vocês estão dormindo na igreja? Estão dormindo. Nós somos da administração da igreja. Aí o policial foi conosco lá, quando ele entrou e viu o indivíduo, falei, esse indivíduo aí é um mendigo, todo mundo conhece ele, é filho de um grande usineiro do estado, estava abandonado lá como mendigo. Só para completar o raciocínio desse indivíduo, depois de uma viagem que eu fiz meses depois para Maceió, para ir na escola adventista de Maceió, eu queria chegar cedo, eu cheguei bem cedo em Maceió, 5 horas da manhã, e quando eu chego na escola, está todo mundo alvoroçado, tem um homem morto ali na igreja, tem um homem morto, era esse indivíduo, morreu na igreja, esse indivíduo. Aí o rabecão veio, levou o indivíduo, etc, etc. Mas voltando lá, em 1985, no final do ano, me nomearam tesoureiro do Hospital Silvestre. Eu não entendi nada, né? Mas me nomearam, eu vim para o Rio de Janeiro, e trabalhei no Hospital Silvestre 7 anos, de 85 até 92, sempre, cada ano, fazendo uma conferência em algum lugar aqui do Rio de Janeiro, e construindo algumas igrejas, mesmo como tesoureiro do hospital. Nisso aí, em 92, teve uma quadrienal e me nomearam presidente. Bom, deixa eu pular um pouquinho para trás, que eu esqueci de contar uma coisa. Quando fundaram a Sergipe Alagoas, que era a associação, a missão, que nós tínhamos feito o planejamento para dividir, quando eu era secretário, lá da Missão Nordeste, me nomearam presidente da Sergipe Alagoas. Na época, a minha mãe estava muito mal no Hospital Silvestre, morrendo, tinha um câncer no pulmão, um efizema no outro, e eu falei, eu não vou poder largar agora a minha mãe aqui, entende? Durante muito tempo, eu sempre estive a serviço da igreja, mas agora... Aí alguém me disse, não, uma pessoa muito rica lá do Nordeste, falou para mim, fica tranquilo, a cada 15 dias eu pago a tua passagem para você vir ver a tua mãe no Rio. Eu falei, não vou ficar na tua mão, e não aceitei ir. Tem até outro dia me mandaram um recorte da revista Adventista com a minha nomeação presidente da missão Sergipe Alagoas. Bom, em 92, numa quadrienal, me elegeram presidente da missão Nordeste. Aí eu falei, não vou não, já tenho minha cota da Missão Nordeste, já estive lá, não vou. Uma semana depois, me nomearam presidente da Associação Rio de Janeiro. Aí eu lembro que foi numa noite, eu estava em casa, e o presidente da União me liga e diz, você foi nomeado presidente da Associação Rio de Janeiro. Eu falei, mas não tem interesse em ser presidente de canto nenhum. Já recusei 2 chamados de presidente, eu não quero ser presidente.
E ele insistindo, ficamos quase 1h30 no telefone, eu me precavendo para não assumir presidência de lugar nenhum, principalmente no Rio de Janeiro, né? Aí não teve jeito, minha esposa escreveu: você já recusou, ela vendo o meu papo com o presidente da União, você já recusou 2 chamados para presidente, vão te mandar para o inferno. Aí quando ela escreveu isso daí, eu tive que aceitar. Aceitei e fui para Petrópolis, para o IPAI, para ser franco para vocês, a contragosto. Mas, interessante que de lá eu fui presidente 10 anos no Rio de Janeiro, fundei a Rio Sul, em 98, exatamente. Depois, em 2002, eu fundei a Rio Fluminense, fiquei aqui mais 12 anos como presidente, e nesse meio termo aí, em 22 anos de presidência no Rio de Janeiro, que eu não queria ter aceitado, mas graças a Deus, Deus me utilizou para a formação de coisas importantes, né? E alguns milagres eu vi Deus fazendo nesse período aqui, que poderia contar depois que você fizer outra pergunta. Tudo bem, pastor. É uma história bem parecida, eu conheço uma história bem parecida com essa, viu? Da mulher influenciando, a namorada, a noiva influenciando o marido, que depois se converteu, foi para a igreja, e foi ser um pastor, e depois disso foi para o ministério aí. É verdade. E foi atuando aí na obra de Cristo aí por muito tempo, fazendo muitas coisas boas aí. Exato. Notei também que você tem uma memória assim fantástica para datas e nomes, né? Eu não sei se isso é de Gustavo, entendeu? Tem um mas filho, enfim. Gustavo, né? O nome é bom. O nome é bom, né? Mas enfim, já pensou em escrever um livro? Uma biografia, uma autobiografia? Alguém disse para mim: pastor, escreve um livro. Eu pensei de escrever realmente o que Deus tem feito no Rio de Janeiro, no período que eu, a contragosto, aceitei. Deixa eu dizer para vocês, o Rio de Janeiro tinha um adventismo muito concentrado no Grande Rio. E esse Grande Rio, vocês sabem que vai até Santa Cruz, Itaguaí e até aqui em Rio Bonito, né? Só que no meio aqui da região serrana, do meio aqui da região norte e das praias, né, o Rio de Janeiro era mal assistido. Então eu lembro que quando eu entrei em 92, final de 92, eu reuni com o pastor Jean Dourado, que foi eleito também secretário da Associação Rio, ou continuou como secretário comigo, né? Eu reuni com ele e com o Carlos Alberto, que era o pastor evangelista, o pastor Carlos Alberto, chamado de Carlão. Nós reunimos e fizemos um projeto. O projeto era a interiorização do adventismo no estado do Rio de Janeiro. Então, nós pensamos que a cada semestre nós deveríamos fazer uma conferência em cidades que não tinham adventista e fundar uma igreja. E durante 22 anos eu fiz isso. Cada semestre tinha, e houve semestres que tinham 2 conferências. Muitas igrejas nasceram. Nesse meio tempo, eu conheci um arquiteto chamado Peixot, um argentino, que tinha uma incubadora de empresas aqui na Universidade do Rio de Janeiro, e ele me mostrou um sistema construtivo chamado teto-parede. Esse sistema construtivo, nós demos o nome de abóbodas, e esse sistema de construção, em um mês você levantaria uma igreja de 4 módulos para 120, 150 pessoas. E foi durante 22 anos que eu trabalhei construindo essas igrejas aqui no Rio de Janeiro, conferência e igreja. Houve situações em que a conferência terminou dentro já da igreja construída, né? E teve uma coisa muito interessante que aconteceu aqui no bairro do Limão. Eu fiz uma conferência no bairro do Limão, ali em Araruama, e eu coloquei a tenda. Comecei numa Semana Santa também. Eu botei a tenda e a tenda estava no terreno da igreja. Eu tinha que construir a igreja e não podia tirar a tenda porque eu estava fazendo a conferência. Então eu resolvi construir a igreja debaixo da tenda. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Uma igreja totalmente diferenciada, né? Que foi construída, eu continuando o trabalho na tenda todas as noites e a construção de dia. E quando nós tiramos a tenda, estava a igreja ali, colocada pronta, entende? E em diversas cidades nós fizemos isso. Com isso,
nesse planejamento da interiorização do adventismo no estado do Rio de Janeiro, nós pensamos também em abrir novos pontos administrativos, como foi o caso da Rio Sul, quando nós construímos lá a Associação Rio Sul, e inclusive a Rio Sul tem uma história muito interessante, e aquele terreno onde está construída a Associação Rio Sul, ele foi comprado com o dinheiro das escolas na época, era um superávit das escolas, e nós tínhamos um compromisso de fazer a escola de Campo Grande. E então, no meu planejamento inicial, aquele terreno teria a associação atrás e a escola na frente. Então, eu construí a associação um pouco mais afastada da rua principal, para que na frente pudéssemos ter a escola. Tinha um planejamento muito sério. Na mesma época, nós estávamos planejando a construção da igreja da Barra da Tijuca. E no dia da inauguração, do lançamento da pedra fundamental do terreno da Associação Rio Sul, eu me lembro que eu projetei, tinha uma maquete, eu tenho essa fotografia até hoje, da maquete da igreja da Barra da Tijuca, como seria a igreja da Barra da Tijuca, e a maquete da escola de Campo Grande. Mas, terminando a construção da Associação Rio Sul, já nomearam uma nova administração para lá, e eles esqueceram da escola e vieram abrir a escola anos depois em outro lugar, mas aproveitaram ali todo o terreno só para a associação. Anteriormente, nós tínhamos feito um outro projeto da escola de Jacarepaguá, ali que fica, na realidade, no caminho ali quem vai para Vila Valqueire, não é Campinho, me esqueci o nome ali do lugar ali certo ali, mas esqueci o nome agora, ó. Mas ali nós construímos, era uma clínica que a associação tinha comprado no tempo do pastor Furman, Max Furman, e ele estava abandonado, aquela construção ali, tinha uma estrutura muito boa, e era uma clínica que eles tinham comprado, e eu pensei em, na época, doar aquilo para a Voz da Profecia, que queria sair do Rio para ir para Curitiba, para deixá-los aqui, já que eles queriam uma sede, deixaria ali aquele terreno de Jacarepaguá para eles. E o Dr. Milton, na época, prometeu dar para a Voz da Profecia $200 mil, para que eles pudessem fazer a estruturação do novo prédio da Voz da Profecia. Mas, na época, eles decidiram que iam sair do Rio de Janeiro, e então falei com o Dr. Milton, já que o senhor ia dar $200 mil para construir a nova sede da Voz da Profecia, o senhor me ajuda, vou construir uma escola. E ele me deu, naquela época, $50 mil. E em setembro eu comecei a reforma daquele prédio, e em fevereiro do outro ano, nós estávamos inaugurando a escola de Jacarepaguá. Legal. Entende? Que está funcionando até hoje, tem quase 1.000 alunos. Nesse meio tempo também, como a escola era um padrão de necessidade para a formação da igreja, porque, no meu ponto de vista, a escola tem um evangelismo de 200 dias letivo. O evangelismo que você faz público, no máximo você coloca ali 90 dias de evangelismo. E a escola tem uma evangelização de 200 dias letivo. Então, ter uma escola é um grande ponto de evangelização. Por isso que eu pensei na escola lá de Jacarepaguá, porque era um desafio. Além de nós reformarmos outras escolas da rede na época, e mesmo a escola que era a melhor escola da época no Rio de Janeiro, que era a escola de Niterói. E nós resolvemos formar um outro andar na escola de Niterói para termos o ensino médio lá também. Bom, nesse meio tempo surgiu a Rio Sul, eu continuei na Rio de Janeiro, e nós fazíamos os grandes eventos no Rio de Janeiro, que era o Projeto Sol, e depois Celebração 2000, e fui para aí adiante, além das conferências, construção de igreja, os projetos grandes, as reuniões de estímulo aos departamentos da igreja, reunião de anciãos, reunião de diácono, diaconisa, reuniões com o pessoal da escola sabatina, a campos jovens, porque na época que eu estava no Hospital Silvestre, vou voltar um pouquinho aqui, nós adquirimos aqui o CT. Na realidade, o CT era uma propriedade do Hospital Silvestre, que nós adquirimos, eu e o doutor Gideon, que na época o doutor Alípio estava nos Estados Unidos, nós adquirimos para formar um centro de vida saudável. O centro de vida saudável seria
aqui no CT. Nós compramos com esse objetivo. Só que, na época, o prefeito de Nova Friburgo estava ameaçando desapropriar aquela propriedade de Nova Friburgo, onde foi construído o CAVES. Como eles queriam desapropriar, eu tinha sido pastor de Nova Friburgo, sabia da importância daquela propriedade, que eram 80 mil metros quadrados, praticamente no centro de Nova Friburgo, do lado do sanatório naval, com 3 fontes de água mineral, que a própria prefeitura aproveitava para a cidade. Eu ofereci para a Associação Rio de Janeiro, que era a proprietária do terreno lá de Nova Friburgo, que tem uma história muito bonita também, que eu vou contar para vocês logo depois, é uma história muito bonita, vale a pena conhecer. Como eu soube que eles queriam desapropriar, o prefeito de Nova Friburgo, quem me disse isso foi o doutor César, que morava lá e tinha o consultório dele também lá. Eu fiz uma proposta para a Associação Rio, comprar o terreno de Nova Friburgo. Então o hospital comprou o terreno de Nova Friburgo. E nós então resolvemos fazer o CAVES lá, por causa do clima, de toda a situação. Era muito melhor ter o CAVES lá do que aqui. Então o Hospital Silvestre construiu lá. Nesse meio tempo que estava terminando a construção, eu fui nomeado presidente do Rio de Janeiro, e eu fiquei de olho no CT, que pertencia ao Hospital Silvestre. Então eu fiz uma proposta para o Hospital Silvestre para comprar o CT, agora como presidente do Rio. Como tesoureiro do hospital, comprei do Rio, Friburgo, e como presidente do Rio de Janeiro, comprei CT do hospital, ok? A primeira compra que nós fizemos foi a área onde eu fiz o condomínio, lá, nós tomamos voto na comissão diretiva, de adquirir por R$60 mil, pagando em prestações de 6 mil em 10 meses, e eu fiz aquele condomínio ali pensando exatamente em ter um suporte para o futuro da vida dos obreiros, e nós fizemos 92 lotes na época, e vendemos os lotes, e foi uma arrecadação de aproximadamente R$900 mil. Desses R$900 mil, nós construímos o que tem hoje no CT, aquele parque aquático, as quadras, uma quadra já tinha sido construída no meu tempo no Hospital Silvestre, mas construímos aquele auditório, construímos aquele prédio, fizemos toda a terraplanagem que tem ali daquela área ali, onde nós fizemos várias vezes a Camp Jovem, encontro de desbravadores, toda aquela, preparei aquela região ali exatamente para servir a juventude da igreja. O meu intuito era que o CT fosse um point da juventude da Associação Rio, entendeu? Porque por isso nós fizemos aquele parque aquático enorme ali, para ser esse ponto. E para servir os encontros também, né, de treinamento dos nossos irmãos. Mas só para dar uma recapitulada, eu não vou nem escrever livro nenhum, vocês vão botar isso aí já é o suficiente. O terreno de Nova Friburgo pertencia a uma senhora austríaca que fazia licor. Ela era muito conhecida em Nova Friburgo, dona Lili, e ela queria doar o terreno dela para uma instituição filantrópica. A igreja de Nova Friburgo, ela estava num ex-botequim, lá em cima no Pericê, e o irmão, o Wilson Frossá, era o líder do grupo, e estava fazendo lançamento da campanha da recolta. E passou um menino na frente da igreja, que estava olhando o lançamento da recolta, e pediu: pode me dar uma folha dessa também? Sabe, lembra daqueles informativos que davam da recolta, sim, antigamente? E esse menino levou o informativo da recolta e botou em cima da mesa da casa dele, lá no centro da sala dele. O pai chegou, olhou aquilo e era amigo da dona Lili. E ele falou: eu vou mostrar esse trabalho que esse pessoal faz para a Lili, se ela quiser doar esse terreno dela para esse pessoal que vai ser importante. E ele levou, conversou com a dona Lili, aí a dona Lili falou: eu quero conhecê-los. E esse indivíduo foi lá na igreja, no sábado seguinte, no nosso grupinho lá, né, que era um grupo, não tinha igreja, que a igreja de Friburgo foi construída no meu tempo, quando eu cheguei lá. Aí, conclusão, ele explicou para o Wilson veio aqui no Rio de Janeiro, Wilson Frossá, que é uma pessoa muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, falou com o pastor Max Fuhrmann, o pastor Max Fuhrmann, alemão, subiu lá para conversar com a dona Lili, já tiveram um entrosamento, porque ela era austríaca, falava alemão fluentemente, e ele alemão, começaram a conversar em alemão, fizeram uma amizade, e ela falou: eu vou doar para vocês esta propriedade, mas com uma condição:
Eu tenho 3 meninas aqui, 3 senhoras, melhor dizendo, que trabalham comigo há muito tempo, são filhas de um ex-caseiro que eu tive e eu não posso botá-las para fora. Se vocês prometerem que vão cuidar dela até a morte, eu dou o terreno para vocês. O pastor Max Fullman fez o trato, construiu uma casa dentro do terreno para essas 3 senhoras e manteve essas 3 senhoras lá, e a propriedade passou para a igreja. E ficou durante muito tempo lá a propriedade parada. E quando teve essa tentativa, a primeira tentativa de desapropriação, nós compramos, fundamos o CABES, e está lá o CABES, que foi depois desapropriado pelo governo do Sérgio Cabral. Ok? Mas esse terreno foi um presente de Deus para a igreja. Ok? Como foi também o terreno daqui, da Itaboraí. Eu me lembro que quando nós fundamos a Associação Fluminense, muitas pessoas disseram: Itaboraí, roça, assim mesmo, literalmente, roça. O Gustavo está maluco, uma terra que faz um calor miserável. Eu lembro que teve um irmão da Igreja Central, lá um figurão da Igreja Central, que ligou para mim e falou: eu nunca mais olho na tua cara, você quer tirar o Rio de Janeiro, dividir o Rio de Janeiro, coisa e tal, se você passa numa calçada, eu vou para outra. Eu falei, isso eu fazia quando não conhecia a igreja adventista. Bom, e esse irmão morreu sem falar comigo. Isso é um detalhe. Mas nós fundamos aqui. Nós não tínhamos essa propriedade. Nós começamos lá no CT. Eu me lembro quando nós fizemos a primeira reunião debaixo do pé de uma árvore frondosa que tem ali em frente ao estacionamento do CT, naquela casa grande que tem ali. Nós fizemos a reunião ali de administrativo, e lá no Rio de Janeiro o pessoal chamava a gente de associação rural, porque os funcionários viviam com o pé cheio de barro, porque tinham que entrar lá para... Muitas vezes eu fiquei pensando, associação rural, não é depreciação assim, tudo bem, mas logo, 6 meses, nós compramos 6 lotes, aqui no Pedrinhas, aqui no, como é que é o nome daquele? Ali, quem sobe ali, onde tem o hotel, aqui no hotel ali, que era Ibis, que mudou. Ali é o Outeiro das Pedras ali. Então, das Pedras. ali nós compramos 6 lotes, e esses lotes foram comprados com o dinheiro da venda do terreno que tinha do lado da Associação Rio de Janeiro, ali, do lado do Mundial. Tínhamos um terreno onde eu fiz a fábrica de blocos, e o Mundial, eu ofereci para o Mundial comprar aquele terreno. Eu falei, vocês têm problemas de estacionamento? Eu tenho uma solução. Aí o gerente falou para mim, o gerente da loja, que solução? Eu falei, o terreno aqui do lado, pertence à igreja e eu quero vender. Ele falou, quer vender? Eu falei, quero vender. Isso já é outra história. Aí ele falou, vou mandar o pessoal lá conversar com você. Aí veio o pessoal do Mundial conversar comigo, me ofereceu, não, fazer a avaliação. Fizeram a avaliação lá, 590 mil, eu falei, não, eu quero 1.200.000. Não vale. Olha, vocês têm um problema, vocês não têm estacionamento, estão perdendo freguês por causa do estacionamento, eu tenho a solução, 1.200.000. Aí o indivíduo falou, não, eu vou construir um estacionamento em cima do Mundial. Eu falei, você vai parar a tua atividade quantos meses para você fazer isso daí? Meu amigo, a solução está na tua mão, 1.200.000. Aí eles reuniram lá, falaram, nós chegamos a 1 milhão. Eu falei, reuni a comissão administrativa, o que vocês acham? Todo mundo vota, vamos vender. Vendemos, 60% ficou para a Associação Rio de Janeiro, e 40% desse 1.400.000 ficou para a associação que iria ser fundada, Rio Fluminense. Só que na época, nós compramos aqueles terrenos ali em cima, compramos por 160 mil, os terrenos, 6 terrenos, e tive que pagar dos 400 mil, já ficamos com 240. Na época surgiu um grande sonho, que era comprar o terreno do lado da igreja do Fonseca. O indivíduo ele não vendia, mas ele resolveu vender. Nós só tínhamos 240 mil, e tivemos que participar, a União deu a metade, nós demos a metade e compramos o terreno do Fonseca, onde hoje está construída aquela bela igreja lá. Mas no mesmo período, assim, logo no início da Associação Rio Fluminense, surgiu um terreno no Largo da Batalha. Nosso sonho era construir uma igreja no Largo da Batalha.
Aí pegamos o restinho do dinheiro, compramos o Largo da Batalha. Nós ficamos, como eu dizia na época para o tesoureiro, nós estamos de pinico na mão. Agora como é que vai ser? Como é que nós vamos construir na associação ali? Bom, nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas, né, interessantes na vida da associação. Nós começamos a se equilibrar financeiramente e surgiu uma oportunidade de comprar esse terreno aqui, onde tem a escola e a associação e o hospital. Eu não conhecia o terreno. O irmão Hugo, que era o nosso tesoureiro, ele falou, tem uma propriedade interessante ali em Itaboraí, vamos conhecer. Eu passava ali em frente, uma coisa tudo velha, eu falei, não quero conhecer isso não. Mas ele insistiu tanto que eu vim conhecer. Quando eu conversei com a senhora, que era a proprietária, ela me mostrou todo lá atrás, quando eu conheci aquilo tudo, aquele mundo, aquele campo de futebol, eu conheci tudo ali, eu falei, isso vai ser nosso, pela graça de Deus. Quanto que vocês querem? 735 mil, se não me falha a memória. Se eu estou errando por pouco. Eu falei, fala para o teu filho, que ela falou, tem que resolver com o meu filho, ele mora em Belo Horizonte. Fala para o teu filho que a gente quer fazer negócio com ele. E não tinha um tostão. A realidade era essa. Não tínhamos um tostão para comprar. Aí ele veio, e eu pensei uma noite inteira, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei, eu tenho a casa pastoral de Itaboraí, tenho a casa pastoral de Araruama, tenho 6 terrenos de Itaboraí, tenho 2 terrenos em Maricá, eu vou oferecer para esse indivíduo esses terrenos em troca ou como parte de pagamento. Aí quando ele chegou, ele falou, como é que é a situação de vocês? Eu falei assim, olha, na realidade, dinheiro nós não temos não, mas eu tenho alguma coisa para te oferecer. Vamos ver aqui a casa de Itaboraí, levamos na casa de Itaboraí, vamos ver a casa de Araruama, levamos na casa de Araruama, vamos lá nos 2 terrenos de Maricá, levamos 2 terrenos de Maricá, vamos ver os 6 terrenos aqui. Aí ele falou, não tem interesse nisso não tem interesse nisso não, eu dou 300 mil em tudo. Eu falei, não, 300 mil não, pensa, o senhor vai fazer, vai ser difícil o senhor vender essa propriedade sua ali, porque está tudo destruído, e era conhecido aqui como as ruínas de Itaboraí. Bom, ele pensou, ele falou 300 mil, eu falei não, vamos fazer a avaliação, fizemos a avaliação, 90 mil na casa de Araruama na época, né? 110 mil na casa aqui, mais 200 e poucos mil aqui, eu comprei por 160, vendi por 220, estou lucrando 60, somou tudo 400 e poucos mil, faltava ainda 300 e pouco. Aí eu falei, eu passo toda a escritura para você das propriedades e vou atrás dos 300 mil. Na época o tesoureiro, o Hugo, ele ligou para o doutor Milton Afonso. O doutor Milton Afonso falou, olha, eu lembro disso, numa sexta-feira eu estava passando no pedágio ali, quem vem da estrada ali de uma Papucaia para cá, no pedágio. O Hugo ligou para mim, o doutor Milton falou que só dá a metade do dinheiro se a União der a outra metade. Aí eu falei, então é o seguinte, não fala nada com a União, vou ligar para lá, marcar uma reunião na segunda-feira de manhã com eles, uns 3 e os 3 daqui, nós 3, secretário tesoureiro daqui e secretário tesoureiro da União. Marquei com o pastor Vandir, segunda-feira de manhã nós estávamos lá. Qual é o assunto de vocês? O assunto é o seguinte, nós precisamos de 165 mil reais. Para quê? Para comprar o terreno lá de Itaboraí, que são quantos metros aqui? Nem lembro mais quantos metros são aqui. São quase 20 mil metros, né? Já não me lembro mais, agora falhou a cabeça aqui. É bem grande o terreno. Aí o pastor Wilson colocou no papel. Eu já ajudei a comprar Fonseca, já ajudei a comprar Largo da Batalha, já ajudei a comprar os computadores da nova associação, não tem como dar nada. Aí eu falei, nós vamos perder porque vocês não vão auxiliar. O doutor Milton falou, dou a metade dos 330 mil se você, a União, der a outra metade. Consequentemente, se vocês não dão, nós vamos perder o negoção. Aí o pastor Vandir pegou o telefone e ligou para o pastor Milton, doutor Milton, a situação é essa, o senhor está sabendo? Estou sabendo. O doutor Milton falou, eu dou a metade, se vocês derem a outra metade. Aí, tudo bem. O pastor Vandir ligou e falou, Wilson, nós temos que dar a outra metade, senão vamos perder.
Aí eu trouxe o pastor Vandir aqui para ver. Quando ele viu a propriedade, né, o tamanho da propriedade, são 19.400 metros quadrados. Quando ele viu a propriedade, apesar de estar tudo arrebentado, só tinha uma igreja ali, antiga igreja que estava mais inteirinha, né? Aí ele falou, não, vai ser um bom negócio. Aí eu chamei mas o Wilson colocou uma condição, eu só posso dar em 6 vezes. Eu falei, tá bom. Chamei o seu Roberto Carvalho, que é o filho, falei o seguinte, a propriedade mais 330 em 6 vezes. Ele falou assim, tudo bem, só entrego a chave no último pagamento. Eu falei, sem problema. Aí fizemos o negócio, fomos no cartório, passamos a escritura dele, ele passou a escritura para nós do terreno dele, sobre as condições de ser efetuada a escritura final, né? A proposta de compra e venda no final, a escritura final. No segundo pagamento, ele vem com o molho de chaves, o seu Roberto, eu me lembro que ele falou, vocês são uma pessoa séria, toma, pode assumir. E na primeira oportunidade, um mês depois, eu fiz um culto de ações de graças aqui naquela igrejinha e começamos a construir o que hoje é a associação, que hoje é o hospital, e começamos a incentivar os irmãos para uma escola futura e, pela graça de Deus, trouxe o doutor Milton aqui, ele pousou de helicóptero naquele terreno, naquele campo de futebol. Quando ele viu a propriedade, ele falou, eu vou te ajudar, e nós começamos a construir a escola, e está ali hoje escola, hospital e associação, né? Nesse meio tempo, nós tínhamos um desafio, construção da escola de Macaé, era o nosso sonho ter uma escola em Macaé. O pastor Roberto Paris já estava como pastor em Macaé, ele me falou de um terreno que tinha atrás do shopping de Macaé, quem conhece ali, quem vai para aquela zona do offshore de Macaé, e eu fui lá, 4 mil metros quadrados, eu tinha que vender metade em lotes para adquirir o dinheiro para comprar o terreno, que eram 3 milhões e pouco. Eu resolvi entrar nesse desafio de compra desse terreno ali atrás do shopping de Macaé. Mas eu tinha que dividir os lotes e vender para arrumar dinheiro. Entrada de 900 mil, mas nós fomos lá no cartório, um cheque de 900 mil. Chegou na hora, o dono falou assim, eu não quero mais vender, não vou vender. A mulher dele, mas como, está todo mundo aí, o pessoal do cartório já tinha feito até a minuta da compra e venda. Ele falou, eu não vou vender, e acabou a história. Aí eu tinha um irmão, que foi, inclusive, tinha um advogado, tinha uma filha aqui, Luiz Macena, ele estava comigo lá, ele também morava lá em Macaé, na época, ou tinha casa em Macaé, um negócio em Macaé. Aí ele falou, pastor, não fica triste não, eu vou te apresentar uma outra propriedade. Aí nós fomos ver a propriedade que ele queria me apresentar. Ali é onde hoje é a escola de Macaé, 25 mil metros quadrados. E a propriedade pertencia à Sociedade Judaica Brasileira, e o irmão Macena, ele era o procurador para passar para a propriedade, para a Sociedade Judaica, essa propriedade. E ele falou, eu vou conversar com o presidente da Sociedade Judaica para ver se ele quer vender o terreno. E ele foi lá, um indivíduo falou, eu vendo o terreno, para quem que é? É para o pessoal da igreja de 20, do Hospital Silvestre. Ele falou, é do Hospital Silvestre, do mesmo grupo. Eu falei, eu sou contratante do Hospital Silvestre desde o início. Eu vendo para vocês. Aí ele perguntou, o Marcena perguntou, quanto você quer no terreno? Eu tive vendo que vale 260 mil reais. A igreja paga os 260 mil reais. E nós pagamos os 260 mil reais, com mais umas despesas de cartório, coisa e tal, que precisava legalizar, imposto, nós pagamos, deu 300 e pouquinho. De 3 mil, de 4 mil metros quadrados, Deus deu um terreno por 300 mil, de 25 mil metros quadrados. Tinha um problema. Aquela área era uma área de intenção de proteção ambiental. Intenção. Quando eu cheguei lá para começar a limpar o terreno, que eu aluguei um container e botei a equipe para começar a limpar o terreno, fomos denunciados e veio a Polícia Civil, PM, a Guarda Florestal, ameaçando de me prender porque eu estava derrubando as árvores, e tinha muita árvore.
Aí, nesse meio tempo, o secretário de Meio Ambiente era amigo de um adventista, o irmão Washington, que era da igreja de Macaé, Rio das Ostras, aquela região ali. Eu liguei para o Washington, fomos parar lá na Secretaria do Meio Ambiente, iam me algemar por crime ambiental. Nessa situação toda, não continuaram com o processo de intenção ambiental. Nós legalizamos todo o terreno, demorou 2 anos para legalizar o terreno. Legalizamos tudo direitinho e começamos a construção. E hoje nós temos a Escola de Macaé, que é uma das principais escolas da Igreja Adventista no Brasil, porque é o único externato que tem uma área de 25 mil metros quadrados. Caramba. Presente de Deus para a igreja. Chuma, a gente gostou muito da sua história, né? Essa história é muito interessante. Falou muito. Tem muito metro quadrado, muito dinheiro, muitas finanças aí, mas eu gostei muito de saber que mesmo ali, andando ali, né, um pouco distante de Deus, um pouco assim, longe, né, da fé, você ainda teve a oportunidade de fazer um trabalho grandioso para Deus, né? Deus abençoou muito, muito. É tudo a mão de Deus, não tem nada humano aí. O humano é só um instrumento. Agora, Deus vai dirigindo tudo. Se você se colocar nas mãos de Deus, Ele vai fazer a coisa dar certo. Então, Chuma, eu quero que você finalize assim com uma mensagem assim, bem especial, né? Porque nosso programa é voltado para os jovens, né? Uhum. É para todos, né? Mas eu quero que você deixe assim uma reflexão para nós, os jovens, sobre os nossos problemas, sobre as dificuldades que você, como pastor, você às vezes pode enxergar que nós às vezes deixamos assim de enfrentar. Como dizia Davi, eu fui jovem, né? Eu fui moço, agora sou velho. Na realidade, a gente sente que a juventude é o melhor período em que Deus fala conosco. Essa igreja nasceu nos seus primórdios nas mãos de jovens. Ellen White tinha 16 anos de idade, Tiago White tinha 20 anos de idade, a maioria era jovem, eram poucas pessoas de idade ali. Mas foi com a juventude que Deus levantou essa igreja, esse movimento. Eu não gosto de chamar muito de igreja, não. Eu gosto de chamar de movimento adventista, porque a igreja dá uma ideia de estática, movimento de ação, né? É o que nós temos que ser, um povo ativo. E a juventude sempre foi o meio pelo qual Deus estabeleceu os seus planos. Não importa se hoje você está um pouco deficiente no seu compromisso com Deus, Ele quer utilizar você, Ele pensa em você, Ele conta com você. Na realidade, às vezes nós nem podemos perceber a grande intenção que Deus tem conosco, mas quando eu olho para o passado, eu vejo a maneira como Deus guiou a minha vida, guiou a vida da minha família, guiou a vida do meu encontro com a minha esposa, e eu me tornei um adventista pelo testemunho dela, não tenho dúvida disso. Não é uma pessoa perfeita, mas foi uma pessoa que me influenciou positivamente dentro dessa igreja e me apoiou durante todo esse período em que eu decidi servir a Deus. Então, foi com a juventude que Deus contou, é com a juventude que Deus conta, e vai ser através da juventude que vai ser dado o testemunho de proclamação dos momentos da história desta terra. Porque o Espírito Santo está trabalhando de uma forma muito forte com a juventude adventista. E eu sei que o inimigo também está trabalhando de uma forma muito forte. Um dos momentos que eu vou estabelecer durante essa semana de oração é exatamente um chamado da juventude para o seu erguimento espiritual, para a adoração daquele que fez tudo e conta conosco para a conclusão desta obra. Então, não importa o momento que você esteja vivendo, importa a decisão que você esteja fazendo neste momento para continuar servindo a Deus. E certamente Ele vai fazer prosperar os caminhos da tua decisão, os caminhos da tua vida em todos os sentidos, material, físico e espiritual. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus nunca sofrerão decepção. Podem encontrar alguma provação, mas a provação ainda é um grande ambiente positivo que Deus utiliza para provar e testar e fortalecer o nosso caráter. Então vamos continuar acreditando que podemos ser instrumentos, podemos ser o que eu costumo dizer, a extensão dos braços de Deus neste mundo para a realização dos seus ideais. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade desse testemunho. Pode finalizar para a gente com uma oração, pastor? Posso. Vamos curvar a fronte. Maravilhoso Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem outorgado à tua igreja, em especial aqui no Rio de Janeiro. Te agradeço, Senhor,
pelo estabelecimento também deste novo templo aqui em Itaboraí. Senhor, a tua mão poderosa agiu de muitas maneiras para que este templo pudesse ser erguido para a honra e glória do teu santo nome, para que pessoas de cidades pudessem encontrar lenitivo, descanso e motivação servindo aqui neste mundo, e que essa da igreja de Itaboraí possa nada nos princípios, alicerçada na tua vontade, a fim de que sejam utilizados especialmente pelo teu divino Espírito para a realização dos ideais que o Senhor tem para a humanidade neste mundo. Nós não percebemos muitas vezes que somos utilizados por ti, mas se deixarmos simplesmente que a tua atuação seja positiva em nossas vidas, certamente nós seremos beneficiados também e seremos agraciados com a oportunidade de o ajudar aos outros. Portanto, abençoa a juventude desta igreja, abençoa a liderança desta igreja, abençoa as pessoas de idade que têm experiência nesta igreja, para que possam confrontar de uma maneira muito direta com as pessoas que não te conhecem sobre as bênçãos que podemos receber de tuas mãos durante todo o período de nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Amém.